Olá, seja bem-vindo ao curso preparatório para o ENAD. Eu sou a professora Camila e o nosso tema de hoje é Políticas Públicas. Esse tema é um tema bastante cobrado nas provas do ENAD e um ponto importante que a gente precisa destacar é o que é uma política pública. Política pública, na verdade, ela pode ser definida como um processo de decisão. Processo onde o poder público define o que fazer e o que não fazer. Quando se pensa em saúde, educação, segurança pública, enfim, em uma série de medidas que o Estado precisa adotar para o bem-estar da coletividade, existem muitas variáveis e muitas opções. Como lidar com a questão da saúde, como lidar com a questão da educação é uma escolha política. Daí a natureza do que a gente chama de política pública e o seu processo decisório. É importante a gente perceber que escolher como lidar com essas questões envolve uma série de conflitos de interesse. É óbvio que os ambientalistas querem que se dê prioridade à questão ambiental, enquanto os ruralistas querem que se dê prioridade à questão agrária e assim por diante. Esses conflitos nos conduzem à percepção de que existem muitos atores, muitas pessoas que estão envolvidas no processo de formulação de uma política pública. Inicialmente, a gente pensa, política pública é questão do Estado. E isso não é errado, é verdadeiro. O Estado é o principal ator na formulação de uma política pública. Estão envolvidos aí tanto o poder legislativo como o poder executivo, uma vez que toda e qualquer política que venha a ser implementada depende de uma decisão do governo e de uma base legislativa. Agora, não é apenas o Estado. Há uma participação muito significativa do setor privado. A sociedade civil tem um papel importante na formulação das políticas públicas. Por quê? Porque é a sociedade civil que vai funcionar como um grupo de pressão. Seja por meio de sindicatos, seja por meio de partidos políticos, seja por meio das instituições do terceiro setor, seja por meio de grupos organizados, você vai pressionar o Congresso Nacional para que ele adote uma determinada política em detrimento de outra. Então, esses grupos da sociedade civil têm uma influência muito importante no Congresso Nacional e auxiliam no processo de formulação de políticas públicas. Pensar que política pública é algo exclusivo do Estado é uma ideia equivocada. A sociedade civil precisa ter uma participação grande na formulação dessas políticas públicas, até para que seja atribuída legitimidade democrática a esse processo. Quanto mais houver participação social, mais legítima vai ser a política pública dali decorrente. Muitos são os instrumentos que podem nos ajudar nesse processo. Audiências públicas, consultas públicas, comissões de usuários, pesquisa de satisfação, tudo isso aproxima a sociedade civil do poder público no momento do processo de tomada de decisão referente a quais políticas vão ser implementadas e quais não serão implementadas, pelo menos em um primeiro momento. É bastante comum também, quando a gente pensa em política pública, a gente já pensar de imediato em direitos sociais. Pensou em políticas públicas, a gente já pensa em saúde, em educação, em segurança pública, em políticas sociais. No entanto, apesar da política social ser uma política pública importante, ela não é a única política pública existente. Existem outras preocupações que o Estado tem e que precisam ser consideradas. Políticas de infraestrutura, por exemplo, que vão envolver toda a questão dos transportes, da geração de energia, das telecomunicações, são políticas de fundamental importância. Política econômica, que vai envolver toda a questão de geração de emprego, toda a questão tributária, toda a questão monetária, também são políticas de fundamental relevância para o Estado brasileiro. E ainda não podemos deixar de lado as políticas de gestão pública, que são as políticas internas do próprio governo, que vão estabelecer governo eletrônico, que vão fornecer atendimento ao cidadão e que vão lidar com a questão dos recursos humanos. Todas essas noções iniciais nos mostram o quê?
que política pública é um processo de tomada de decisão. Eu preciso decidir, enquanto Estado, quais são as necessidades da sociedade civil, e para isso eu preciso ouvir a sociedade civil, e a partir do momento em que eu sei quais são essas necessidades da sociedade civil, eu preciso definir qual caminho eu vou trilhar para atender essa necessidade. Esse processo todo parece simples, mas ele é bastante complexo. Ele vai passar por uma série de momentos. O primeiro momento, talvez seja o mais difícil em termos de sociedade civil, é conseguir colocar uma pauta na agenda do poder público. É a formação da agenda. O que é essa formação da agenda? É você conseguir pegar uma ideia, algo que você quer que seja realizado enquanto sociedade civil e levar essa ideia ao Congresso Nacional, fazendo com que deputados e senadores comecem a discutir aquilo. Colocar isso na agenda, colocar na pauta de discussão do Congresso Nacional é o primeiro momento. Vamos pegar um exemplo para a gente poder entender. Hoje, por exemplo, se você quiser descartar isso aqui, né? Não funciona mais, é lixo eletrônico. Eu não sei onde eu ponho isso. Não, eu jogo isso no lixo, o que eu faço com isso? Eu não sei o que fazer com isso. Então vamos imaginar que eu, enquanto sociedade civil, quero que o governo adote uma política pública de reciclagem de lixo eletrônico. Então a gente precisa de uma legislação que lide com isso. Isso não tem hoje, a gente precisa implementar. Então eu preciso fazer com que alguém dentro do Congresso Nacional compre essa ideia e comece a discutir isso para uma possível formulação de uma política pública. No momento em que o Congresso Nacional comprar a ideia, isso é inserido na agenda, quer dizer, começa a ser discutido. Vamos discutir algo que a sociedade civil está pleiteando. Aí a gente sai para um segundo momento. Qual que é esse segundo momento? É a formulação da política pública. Tá bom, então nós temos que discutir o que fazer com isso. Tá, então quais são as ideias? Vão surgir várias ideias de como resolver esse problema. E aí nós estamos numa etapa onde a política pública está sendo formulada. Inúmeras ideias vão surgir, algumas serão descartadas, outras vão ser consideradas melhores ideias. E aí a gente chega na etapa de implementação. Escolhe-se qual é a ideia que vai ser adotada. Essa ideia vai ser implementada, então ela vai ser colocada dentro de uma lei e a partir daí você vai ter que ter recursos e uma estrutura para mover a máquina pública no sentido de transformar aquela ideia numa realidade. Implementada a ideia, transformada em realidade, nós vamos passar, com o passar do tempo, chegar na última etapa, que é a etapa de avaliação da política. Depois que ela foi colocada em prática, eu preciso ver os resultados que ela trouxe. Ela trouxe resultados positivos? Eu consegui resolver o meu problema? Consegui uma resolução ótima ou uma resolução mais ou menos? Se a resolução não foi satisfatória, você tem que repensar a política e voltar ao processo de formulação. Então, ela é meio que cíclica. Por quê? Porque você precisa estar formulando a política pública, implementando a política pública e avaliando o resultado. Se o resultado foi positivo, maravilha, mas se o resultado não é positivo, você tem que buscar formular um novo mecanismo para ver se com esse processo você consegue chegar a um resultado que efetivamente satisfaça as necessidades públicas. Toda e qualquer política pública, ela visa desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, né? Sempre você tem que buscar um desenvolvimento sustentável, mas sem deixar de lado o desenvolvimento econômico, que é prioritário em um Estado de Direito. Muitos são os desafios quando se pensa em políticas públicas. Por que muitos são os desafios? Primeiro, porque é um país muito grande, com muita desigualdade social e muita diversidade. As necessidades do norte do país não são as mesmas necessidades do sul do país. O Nordeste é totalmente diferente do Sudeste. E quando se pensa em política pública, principalmente numa política pública nacional, dificilmente ela vai atender a toda a necessidade do país. Então, há uma preocupação, precisa haver uma preocupação com a regionalização. A política pública ela tem que ser voltada para cada região. A política pública a ser adotada no norte, ela não pode ser idêntica à que vai ser adotada no sul, porque muitas vezes isso não vai atender às expectativas de cada uma dessas regiões. Então, o primeiro desafio é você conseguir elaborar políticas públicas que atendam a uma necessidade de universalização, ou seja, de atender o país todo, respeitando as diferenças regionais.
Segundo, você tem o problema da universalização dessas políticas, elas precisam ser fornecidas a todos. E nós estamos engatinhando. Se você pegar políticas básicas como esgoto, nós ainda temos um problema muito grande de um número absurdo de pessoas que ainda não é servida pela rede de esgoto. Então, nós precisamos aprimorar, tanto em termos de quantidade, as nossas políticas públicas, como também em termos de qualidade, né? Essa é a noção que a gente precisa ter quando a gente pensa em política pública. Todo esse processo, ele vai estar presente tanto nas decisões de política econômica, como de política ambiental, como de política de segurança pública, de tudo isso. E essa é uma noção inicial que a gente precisa ter. Aqui nesse curso que a gente está voltado ao ENAD, nós vamos apresentar para vocês os principais problemas que a gente encontra nas principais políticas brasileiras. E hoje a gente vai aproveitar e falar um pouquinho da política de habitação. Quando a gente pensa em habitação no Brasil, nós temos hoje um déficit de 6,2 milhões de moradias. Você vai olhar e você vai falar, nossa, que número absurdo. A política de habitação do Brasil é uma política de sucesso. Esse número, ele caiu entre 2010 e 2014, teve uma redução de 740 mil casas no número de déficit. Quer dizer, esse número, ele chegava próximo aos 7 milhões, ele caiu para 6 milhões e 200 mil, o que mostra que é uma política que tem trazido resultados positivos. Agora, quais são os fatores que compõem o chamado déficit habitacional? Bom, são 4 fatores importantes. Primeiro, habitações precárias. São aquelas pessoas que moram embaixo de pontes, embaixo de viadutos, em favelas, em barracos. Esse é o principal problema na região norte do país quando se fala em déficit habitacional. Agora, esse é o único problema? Não, existem outros fatores que precisam ser considerados. Coabitação familiar. Existem situações em que você tem 3, 4, 5 famílias habitando uma mesma residência, um mesmo local. Isso também está longe de ser uma situação considerada ideal. Terceiro fator, ônus excessivo com o aluguel. Esse é o principal problema no sudeste do país, no centro-sul do país de um modo geral. Ou seja, são famílias cuja renda é de até 3 salários mínimos no máximo e que comprometem 30% ou mais dessa renda com o pagamento de aluguel. Isso é algo totalmente desproporcional e que faz com que fique muito difícil essa pessoa manter uma moradia digna. E, por fim, o adensamento excessivo. São situações onde você tem 3 moradores ou mais de 3 moradores dividindo o mesmo dormitório em cada casa. Então, também é uma situação que está longe de ser ideal. Quando a gente analisa essa questão da habitação, as moradias precárias, essas moradias em favelas, em pontes, em viadutos, elas são um grande problema. Por quê? Porque elas, primeiro, elas são um risco aos mananciais. Normalmente, elas estão situadas em áreas, terrenos invadidos, áreas muitas vezes que são próximas à área verde, área de preservação ambiental, e ali você não tem esgoto, você não tem água encanada, você não tem energia elétrica, e a chance de contaminação ali da água, né, do meio ambiente é enorme. Então, os riscos são não apenas o risco social dessas pessoas estarem em habitações precárias, mas há um risco ambiental associado. Também é comum que essas moradias sejam feitas em áreas de encosta, o que traz risco de desmoronamento. Então, os problemas são muito significativos e afetam o direito à cidadania, né? Uma cidadania, a vida digna, ela depende de você ter uma habitação adequada, né? Um teto seguro para se morar. Por que a política brasileira, apesar de todos esses problemas, né, que eu apresentei, por que ela é uma política que no início da minha fala eu disse, não, tem apresentado resultados positivos? Porque apesar de tudo isso, temos visto uma melhora das condições da habitação no Brasil. E um dos principais fatores, sem sombra de dúvida, é o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009 e tem trazido resultados muito interessantes na questão da habitação no Brasil.
ele não resolve todos os problemas, né? Ele não consegue, por exemplo, resolver o problema do ônus excessivo com o aluguel, ele não consegue resolver o problema da coabitação de várias famílias estarem residindo no mesmo local. No entanto, ele reduz muito o problema das moradias precárias. Então, ele se mostra como um programa muito favorável dentro da política de habitação. Agora, o impacto do Minha Casa Minha Vida, ele tem que ser analisado sempre dentro de um contexto regional. Quando a gente já falou sobre políticas públicas, eu disse, tem que ser analisado dentro de um contexto regional sempre. Por quê? Porque se você pegar e falar, não, vamos construir 1.000 casas populares dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Se você fizer isso em uma cidade como Búzios, no Rio de Janeiro, você resolve o problema de Búzios em termos de habitação. Se você fizer isso em Belo Horizonte, essas 1.000 casas vão ser vai haver um impacto significativo, mas não vai resolver o problema. Se você fizer isso em São Paulo, capital, isso passa quase que despercebido. Então, existe aí uma necessidade da gente sempre pensar um contexto regionalizado. O impacto dos programas depende de onde que você está dentro do território nacional. Agora, pensar em política pública, em termos de habitação, não é apenas o Minha Casa Minha Vida. A ideia da política de habitação é muito ligada às políticas de emprego. Se você tiver um pleno emprego, em uma situação onde o emprego é farto, onde as pessoas conseguem acesso ao emprego, isso reduz muito os problemas habitacionais. Porque se a pessoa tem emprego, se ela está empregada, ela tem condição de pagar o aluguel. No momento em que ela está desempregada, ela não tem condição de pagar o aluguel. Então, políticas de habitação não são apenas políticas como o programa Minha Casa Minha Vida, mas as políticas que buscam o aumento dos cargos, dos postos de emprego, também contribuem muito nesse sentido. É óbvio que por melhor que sejam os resultados apresentados pelo Minha Casa Minha Vida, ele ainda apresenta alguns problemas. Como toda política, ela pode ser aprimorada. Há problemas no cadastro, há problema nos critérios de sorteio, há problema atualmente na alocação de recursos, uma vez que se reduziu bastante o investimento no Minha Casa Minha Vida. No entanto, todos esses problemas não tiram o mérito do programa, que é um programa de sucesso, é um programa que realmente trouxe uma contribuição muito grande à sociedade. A política pública, ela sempre pode ser aprimorada, ela sempre pode ser melhorada. E esse tem que ser o objetivo do Estado. Espero que vocês tenham entendido o que é uma política pública e como se desenvolve a política de habitação hoje no Brasil. Até a próxima aula.